Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, sou o instrutor Lucas. Eu sou o instrutor Bruno. E hoje a gente vai falar de alguns golpes que são brutais, em pontos específicos, em pontos sensíveis que não é tão difícil de treinar, tá? Isso veio também porque na última semana aqui que passou que a gente está gravando esse vídeo, eu acabei fazendo um seminário gratuito lá, pessoal da USP, né? Na universidade lá, do pessoal da odontologia. E aí eu até comentei com eles, quem que luta e tal, e tinha 3 pessoas que tinham feito Muay Thai, uma judô e uma Krav Maga, o resto não, tinha bastante gente. Eu falei, não adianta eu ficar falando de soco, vamos falar de tapa, vamos falar de garganta, vamos falar de ouvido, vamos falar de olho, né? Então, só para você ver como tem outros recursos do que um soco tradicional. Quando a gente fala de defesa pessoal, se essa briga, né, demora mais de, por exemplo, 30 segundos, coisas podem começar a acontecer. Em que sentido? Às vezes um comparsa que não tinha percebido, sabe? Às vezes as pessoas começam a se aglomerar, você não sabe o que vai acontecer. Por isso que é legal essa questão de pontos sensíveis e golpes brutais, porque a chance de você terminar uma briga rápida e eficiente é sensacional. É importante você aprender. E não é o que todo mundo, tanto recebendo como fazendo, tem o costume, porque às vezes sua modalidade você usa só luva, então você não vai ter isso. Então vamos a alguns pontos específicos aqui. Então quando se fala de pontos sensíveis, né, artes marciais tradicionais às vezes fala de um jeito bem místico. E não é que não funciona, é que assim, é o que a gente chama de individualidade biológica. Então o meu limiar de dor, os meus pontos sensíveis às vezes é diferente do dele, que é diferente do outro, então assim... Até mesmo a questão do sexo, né, de um homem para uma mulher tem pontos sensíveis diferentes. Né? Então aqui a gente já vai falar de uma estrutura anatômica, de estruturas anatômicas que vai funcionar seja lá quem for. Tá? Então assim, é mais certeiro do que pontos ali enfim. Então vamos lá, o primeiro vai ser dentro da orelha, da própria orelha, tá? Então você não precisa de muito recurso, você precisa dar um tapa forte, é aí que a gente utiliza a estrutura do Pak Mei, das formas que a gente faz, de puxar, para ficar mais brutal. Então, por exemplo, quando ele bate, eu tô tirando o soco dele aqui, né? E ó, a minha própria mão vem aqui, ó, dando um tapa aqui. Esse vácuo que eu gero aqui, além de doer, e a gente tá pegando já a sensibilidade, né, do ouvido aqui, eu estou empurrando ao mesmo tempo a cabeça dele para lá. Então, às vezes, esse empurrão já faz com que intercepte outro golpe. É a mesma coisa que, sei lá, eu falar que eu vou bater, dá um tapa aqui na minha... Isso, ó. Então eu vou te bater, ó. Mecanicamente, já trava o meu movimento, mas lógico, aqui ele tá causando, eu estou causando mais dor nele aqui ainda. E aí eu puxo, antes daquele golpe vir, ó, eu puxo. Tá. E assim, só essa sensação dele estar segurando a minha orelha é horrível. Ele não está puxando, obviamente, que ele não quer me machucar, mas não adianta. Como ele disse, tapa, empurrou, eu já tô meio desnorteado, puxou a orelha, meu, já era. Ó, puxo. Aqui, dependendo, eu já domino. Enquanto eu tô torcendo aqui a mão, eu já puxo ele para derrubar mesmo. Então, faz esse movimento aqui, saca? Então, assim, o caminho do não caminho, né? Quem é bom de jiu-jitsu aí já fica até torcendo. Esse movimento... Beleza, outra questão aqui que a gente trabalha muito dos pontos é a questão da garganta, tá? E aqui a gente pode colocar um ponto de referência, que aqui no osso ióide, né, por isso que chama tireoide, a gente tem aqui, ó, essa Alfa parte não mais... é só luta, a gente tem essa parte mais interna aqui, tá? Porque tem gente que quando vai fazer algum golpe no pescoço, por exemplo, de segurar, segura o pescoço como um todo. Tem muita... E não funciona tanto. Agora você já assistiu o Rambo 4, você vai saber o que eu tô falando. Esse é o ponto aqui que Você jogou muito Mortal Kombat? Vai saber. Vai saber também. Ele vai bater do mesmo jeito, aqui eu só inverti a mão, ó, pra minha mão vir aqui e afundar, ó. E aí eu vou pegar nessa porção, ó. Olha que delícia que é. E lógico, enquanto eu faço isso, você é bom de projeção, você já vem aqui para projetar. Sua perna já tá aqui. Ou então não, eu sou bom de porrada mesmo, ó. Como eu dominei aqui, ele tá indo para trás, eu já venho com uma cotovelada, por exemplo. Outro ponto sensível que as pessoas esquecem, tá, com frequência, é a questão dos olhos. Nos olhos a gente tem 2 maneiras aqui, é só para ficar fixado. Uma é, você pode, querendo ou não, fazer um finger jab, eu posso estar acertando aqui o olho dele. Você pode deixar a sua mão desse jeito, ou você pode fazer, que nem no Krav Maga a gente aprende também com um único dedo para ter um pouco mais de precisão. Acontece que assim, é algo que ninguém está esperando e quando rela, só de relar, mesmo que não pegue 100% machuque. A outra situação é, mesmo que eu estou perto ou ele tenta me estrangular, não interessa, é simplesmente eu colocar os meus dedos e apertar.
As pessoas negligenciam isso porque vendo pelo vídeo, obviamente eu não estou fazendo, parece que não vai funcionar. Como você não faz com pressão, às vezes, né? E outras, às vezes você já treina outra modalidade, sei lá, Muay Thai, que você vai clinchar, você está acostumado a clinchar aqui. Exato. Por que você não clincha aqui, né? Já ferrando o olho do cara. Mas assim, né? é óbvio, né? Eu vou usar isso pro cara que me chamou de idiota? Não, né? Isso aqui é algo muito sério, mas é algo muito sério que assim, a sua vida depende disso. Esses pontos são muito sensíveis. Porque a gente fala que pode ser uma lesão de caráter permanente. Com né? certeza. Seja, então não é qualquer coisinha que resolve. Aqui eu tô fazendo na testa, exagerando, para conseguir treinar com velocidade e ao mesmo tempo eu relar, tá? E aí, como o Bruno disse, aí vai da sua técnica e tudo mais, dito com dá o oportunidade de fazer um triângulo. Aqui às vezes a gente deixa assim, às vezes um dedo mesmo. Então eu raspo aqui, ó, né, mulheres que têm unhas grandes aí, cara, são recursos que às vezes você está negligenciando. E claro, dependendo da situação, né? Por exemplo, como eu acabei de fazer aqui, vou dar o golpe aqui, olha o jeito que o meu irmão vai fazer o golpe. Legal. Só que às vezes eu não sei, eu tô um pouco mais pra cima, ele vai ter que dar uma... Ou então você deu a mesma coisa, ao invés de eu limpar aqui, ele veio, você fez um golpe de encontro. Pronto. E aqui você já continuou. Então você é do jiu-jitsu, você já pega e já leva pro chão. Sei lá, o fato é que ele já ficou desnorteado com esse primeiro golpe que ele já saiu. Inclusive é o que dizem, né? Que foi o primeiro golpe que ele entrou lá, o Bruce Lee contra o Wong Jackman. E foi o que fez ele ficar a luta toda desnorteado aqui por conta desse golpe no olho. Eu duvido que alguém duvide que, Funciona. que não funciona, né? Ninguém quer testar, né? Nariz é um ponto muito sensível. É um ponto muito sensível. Aqui a gente tem algumas maneiras de resolver, claro, então eu vou fazer um pouco mais devagar. Lucas tá me apertando aqui, isso é o que a gente falou várias vezes, né? Se é jiu-jitsu, eu vou tentar sair de outro jeito. Aqui, o que eu posso fazer? Qualquer ponto que eu ache o nariz dele, qualquer coisa que eu empurre esse nariz dele para cima, usando o meu dedo aqui, usando a mão ou como for, ele não vai gostar, vai ser muito sensível. Porém, isso a gente está falando de agarrar. Existem golpes que você propositalmente pode mirar nele. Um mais famoso é Psar Hayat, do Krav Maga, quando você deixa a sua mão assim, e basicamente eu faço esse golpe. Uma coisa que a gente já falou em algum vídeo muitos anos atrás, que as pessoas acham que tem que ser assim, eu vou exagerar tem que ser assim, ó. Tipo um gancho de baixo para cima. Coisinha. Não, pode ser totalmente reto, funciona. Você treina boxe já, pô, às vezes bateu mais forte no sparring, seu nariz sangrou, você sabe o que eu tô falando, lacrimeja, tal, não sei o que, sendo que a luva é uma almofadinha, então ela basicamente Tá empurrou, fofo, né? ela empurrou o seu nariz. Não golpeou tão forte, então assim, isso é 300 vezes pior. Né? E você vê como as situações de tanto de strike, né, que você está fazendo isso, como situação de agarrão, porque aqui eu agarrei ele como um jiu-jitsu, eu agarrei muito próximo. Só que situação de balada que a pessoa chega e fica querendo roubar Com beijo, certeza. o nariz está mais exposto ainda. Você não tem muito recurso. Não precisa Isso ficar que é legal. Tem gente que fica, né, fica empurrando aqui E não resolve. Isso aqui já resolve. E, por exemplo, só a questão da balada, vem aqui perto. Só de eu fazer assim, por exemplo, vou pegar com essa mão para ficar fácil, só de eu fazer assim, ó, ele tá com o nariz dele. Eu não quebrei o nariz dele, mas ele já percebeu. Enfim, você vai dosando a energia. Mas uma coisa que eu queria falar é, quando eu era mais novo, eu me envolvi numa briga, tá? E o meu irmão sabe dessa história, mas enfim. O que aconteceu? O indivíduo veio pra cima, não queria brigar, Tô tentando lembrar. Você tá tentando lembrar? Que eu fui conversar, eu cometi o erro nessa época. Foi da canela. Foi da canela, que como eu não queria brigar, eu não era experiente ainda, eu fui falar pra ele que eu não queria brigar assim. E eu levei uma cabeçada. Nunca mais, nunca fique com o braço para trás. Acontece que depois que eu recuperei, que eu acertei canela com canela, ele deixou o narizão dele bem exposto. Eu fiz só isso, cara. Eu dei a canelada, né? E fiz isso. Tum. O nariz dele começou a sangrar, ele não conseguia mais. Fazia Kung Fu na época. Fazia Kung Fu na Foi época. automático. Foi automático. O nariz começou a sangrar, mas não, é isso que eu falo pra vocês, não era... Já era, ele foi indo pra trás, Sim, foi já pedindo não- para, já- o pessoal entrou no meio assim, então assim, resolveu, entendeu? Com dois golpes, vai, o primeiro foi só Foi uma pra... canelada. E o segundo foi aqui, No rosto. foi isso. E assim, é engraçado, porque funciona. Mas eu vou usar isso em qualquer situação? Não, mas resolveu. O foco desse vídeo foi justamente o quê? Os pontos sensíveis, né? E não se limite só a isso, tá? Às vezes a sua criatividade ou o seu instinto... E outra, pelo amor de Deus, tem vários outros. É que assim, isso ficou mais em alto que a gente estava comentando aqui, e essa semana, igual eu falei, fui palestrar lá na USP e tudo mais, e assim, o pessoal pergunta muito coisas que são muito coisas que você tá com a mão aberta, por exemplo. Então tapa, colocar a mão no nariz, situações... Algo você que vê eu muita- pensei agora, mas por exemplo, meu Sim. irmão tem o cabelo comprido. Sim. Olha aqui eu puxando o cabelo, Não, minha já barba era. tá menor. Mas a barba dá para puxar. Tem muitos recursos. Esses foram alguns detalhes. E você? O que você treina aí que também é que você mira um ponto sensível?
o mais importante é não ser uma vítima. Seja um alfa.